Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando essa terça-feira da primeira semana do Advento. Estamos iniciando este tempo forte de preparação para o Natal do Senhor, onde somos chamados, convidados a celebrarmos o Natal reconciliados conosco mesmos, reconciliados com os irmãos e irmãs. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 10 do Evangelho de São Lucas, dos versículos 21 a 24. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Amados e amadas de Deus, esse texto do Evangelho de hoje está no contexto do envio dos 72 discípulos. Jesus enviou 72 discípulos. Os 72 voltaram com alegria e agora Jesus então reza, faz uma belíssima oração, exulta primeiro. O Evangelho inicia dizendo: Jesus exultou no Espírito Santo e disse. Amados e amadas de Deus, Jesus, durante todo o seu ministério, foi conduzido pelo Espírito. E aqui Jesus exulta no Espírito. O Espírito faz com que Jesus exulte. Jesus é o Filho, mas é o Filho que na sua humanidade é ungido pelo Espírito, e Jesus exulta no Espírito, e Jesus reza então ao Pai: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. É o Pai, amados e amadas de Deus, que revela os mistérios do reino aos simples, aos pequeninos, aos humildes. O simples, o pequenino, é aquele que às vezes não tem muita cultura, é aquele, aquela que não tem muita sabedoria, mas é aquele, aquela que está com o coração aberto ao mistério de Deus, é aquele, aquela que está com o coração totalmente aberto a receber o Senhor, a receber o seu Evangelho, a receber a sua salvação. E Jesus então louva o Pai, porque o Pai revela os mistérios do reino aos pequeninos. E Jesus continua: Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado, assim foi do agrado do Pai que os mistérios do reino fossem revelados aos simples, aos pequeninos. E continua Jesus: Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai. Amados e amadas de Deus, o Filho veio do Pai. Por isso o Pai conhece verdadeiramente quem é o Filho. O Pai sabe que Ele é o seu Filho e o seu Filho eterno. O Pai é aquele que conhece o Filho. O Pai é aquele que revela o Filho. E ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Amados e amadas de Deus, Jesus veio do Pai. Por isso o Pai conhece quem é o Filho. O Filho conhece quem é o Pai, e o Filho é aquele que revela para nós o mistério do Pai. Jesus veio do Pai, Jesus revela para nós o Pai. Jesus nos coloca em comunhão profunda com o mistério do Pai. Jesus continua ainda, diz o evangelista: Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes. Amados e amadas de Deus, os discípulos veem o quê? Veem Jesus. Veem Jesus que exulta no Espírito. Veem o Filho. E
Diz Jesus que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quer dizer, quiseram ver o dia de Jesus, quiseram presenciar Jesus, quiseram ver Jesus, não viram e não ouviram. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não ouviram. Amados e amadas de Deus, o Antigo Testamento é o tempo da espera. Esperaram o Senhor na fé. Mas o Israel do tempo de Jesus, os discípulos, eles podem ver Jesus, eles podem ouvir Jesus. Amados e amadas de Deus, que esse texto do Evangelho nos ajude também a ver Jesus, a ouvir Jesus hoje. Jesus continua a nos falar através da palavra, continua a se dar a nós através da Eucaristia, através do irmão. Que esse texto da palavra de Deus nos ajude verdadeiramente a ver, a ouvir o Senhor hoje. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.